Bom dia, nosso trabalho é sobre logística por AGV. Nosso grupo é composto pela Ana Luísa, pelo Marcos Paulo, pela Maria Elisa e por mim, Roberta. Vou começar falando um pouco sobre os AGVs, que são veículos que se deslocam automaticamente. Eles são autônomos, ou seja, não precisam de pessoas para conduzi-los. Eles são guiados por um sistema de navegação que é instalado no chão da indústria e o veículo segue. Esses veículos realizam diversas operações, como transportar cargas, matérias-primas, produtos acabados, fazem elevação de cargas pesadas, entre outros. São muito aplicados em portos, indústrias, armazéns, porque garantem qualidade para os produtos que não são transportados de maneira errada. Gera economia de custos para a empresa e de tempo. São utilizados para movimentos repetitivos, processos rápidos. Pega num ponto e leva até o ponto de recebimento, sempre o mesmo percurso. E esses veículos são muito seguros, porque podem trabalhar no mesmo ambiente que pessoas, não trazendo risco nenhum para as pessoas. Bom, atualmente os AGVs estão sendo muito utilizados porque a mão de obra está cara. E assim, com os AGVs, como não precisam de seres humanos para conduzi-los, esses seres humanos são guiados para tarefas que precisam de pessoas qualificadas. E essas máquinas são muito ágeis e geram qualidade para os produtos. Portanto, elas são mais eficientes que as empilhadeiras tradicionais, que precisam de uma pessoa para conduzi-la. Essas máquinas geram aumento na produção e na economia de custos. Então, a empresa que possui essas máquinas, elas se destacam entre as outras. E a máquina, esses veículos, os AGVs, são caros. Só que tem tantos benefícios como economia de custos, aumento da qualidade do produto, economia de tempo, que os benefícios superam o custo. Então, é benéfico comprar esse veículo para a empresa. E o controle dos AGVs é feito com base em um painel localizador. É uma central de registros. O AGV monitorado. Por lá é possível ver a rota que deve seguir para realizar determinada operação, o tempo que gasta. Vamos supor, se lá está mostrando que o AGV está parado há muito tempo num ponto, pode ser que ele está quebrado ou com alguma falha, sendo mais fácil de localizar e de ter manutenção. Para a movimentação desses AGVs dentro das indústrias e dos armazéns, utilizam um sistema de navegação, como eu já falei. Como nessas duas fotos aqui, uma faixa pintada no chão e aqui uma fita. Esse sistema de navegação ele é desenvolvido de acordo com as características da empresa, a arquitetura. E ela pode ser a laser, navegação ótica, fita magnética, GPS, geolocalização. Por exemplo, o sistema de navegação por fio possui fios no chão que emitem um campo magnético e o AGV capta esse campo magnético e segue ele, fazendo a sua rota. E com a ótica, navegação ótica, o AGV tem uma câmera que segue a faixa pintada no chão, como esse daqui, ó. E aí, fazendo seu trajeto também dentro da indústria. Existem vários tipos de AGVs, cada um para uma função específica dentro das indústrias. Por exemplo, tem AGV empilhadeira, AGV arrasto, AGV plataforma, AGV rebocador e AGV mesa de rolos. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Os AGVs mesa de rolos também são conhecidos como AGVs com mesas transportadoras. Aqui, ó, é uma esteira. Eles fazem a transferência de materiais nessas esteiras, gera eficiência e flexibilidade à indústria e redução de custo e tempo. E esse tipo de AGV, ele possui funções de rotações e de elevações. Já o AGV de arraste, ele é usado no arraste de carga, na movimentação de materiais, de cargas, e ele é muito flexível em ambientes pequenos, com pessoas, sendo seguro tanto para as pessoas quanto para os produtos. Os AGVs empilhadeira são utilizados para empilhamento de cargas, como o próprio nome diz, e eles são mais eficientes do que as empilhadeiras tradicionais. E não precisa dos condutores, né? Isso é uma grande vantagem. Eles são muito eficientes e precisos, e além de seguros, como eu já disse, pode trabalhar junto com as pessoas, no mesmo ambiente. O AGV rebocador, ele reboca veículos não motorizados, porque eles são muito utilizados em indústrias de automóveis, e também é muito rápido no abastecimento de setores. E eleva a qualidade dos produtos, porque transporta da forma correta de transportar. Aqui, nessa segunda figura, ele está transportando uma carga. E aqui também temos o AGV plataforma, que são muito utilizadas nas montagens e nas produções de automóveis, por exemplo, porque possui grande flexibilidade e aumenta a qualidade dos produtos. E o tempo também que gasta para fazer esse mesmo trabalho que ela faz rápido e sem precisar de pessoas. Os veículos automaticamente guiados apresentam diversas vantagens. Entre elas, temos que os AGVs são totalmente automatizados. Eles não necessitam de mão de obra qualificada operando ao seu lado.
eles necessitam apenas de manutenções preventivas. Desse modo, eles substituem o trabalho humano, e por substituir o trabalho humano, eles reduzem o custo de mão de obra e fazem com que a empresa obtenha o retorno do seu investimento rapidamente. Além disso, os AGVs podem trabalhar em ambientes com temperaturas extremas e ao lado de materiais perigosos, o que poderia ser um trabalho impossível para o ser humano. Eles também são altamente capazes de movimentar cargas pesadas, executando o posicionamento delas de forma precisa, o que reduz a deterioração das mercadorias. Outras vantagens do AGV é que são altamente flexíveis, ou seja, por suas rotas serem previamente programadas, quando o fluxo de materiais dentro das empresas for alterado de acordo com as demandas do mercado e da produção, será necessário apenas reconfigurar o AGV para os novos percursos. E devido a essas rotas serem programadas e os AGVs serem monitorados, é possível determinar a localização em tempo real dos produtos transportados. Além disso, os AGVs podem coexistir com pessoas, movimentação de materiais e com os processos. Então, eles necessitam apenas de poucos espaços e são equipados com sensores de segurança. Se eles encontrarem alguma coisa no meio do caminho, eles param. Os AGVs também apresentam algumas desvantagens, como tendo desempenho limitado em terrenos lamacentos ou irregulares, além de serem menos versáteis que um operador, pois os operadores podem desempenhar diversas tarefas, e os AGVs são indicados somente para realizar tarefas repetitivas. Os armazéns usam AGVs porque eles trazem precisão ao estoque, otimizam o fluxo de materiais, suprem o problema de falta de mão de obra, já que o tempo das movimentações é reduzido e geram aumento de produtividade. Permitem maior segurança ao ambiente de trabalho, pois podem executar tarefas mais exaustivas ou monótonas aos funcionários, como transitar por câmaras frias. Nas indústrias automotivas se tornam ideais para o reboque de carrinhos com kit de peças do armazém até a linha de produção, assim como nas indústrias alimentícias. Também atuam como um dispositivo de apoio para trabalho de montagem de máquinas e realizam a transferência dos equipamentos e materiais entre estações e setores do processo produtivo. Nos serviços de logística, esses equipamentos ficam responsáveis pela organização de armazéns, transportando os materiais até os pontos de recebimento. O modelo AGV linha empilhadeira é o equipamento que faz a comunicação dentro do armazém, abastecendo ou distribuindo os pedidos, aumentando a eficiência das operações e diminuindo os custos. É utilizado na distribuição de e-commerce para melhorar a eficácia nas entregas dos pedidos e reduzindo o tempo de separação dos pedidos. São aplicados nas indústrias de bebidas, de eletrônicos, na metalúrgica, tecelagem, entre outros. Tem como benefício baixo nível de ruído, evita a dispersão de gases em ambientes fechados e permite operação em ambiente de menor espaço de manobra. O modelo AGV mesa de rolos é usado para transferência de materiais em esteiras transportadoras, aumentando a eficiência da operação em ganho de tempo e diminuição de custo para a produção. Ele é equipado com funções de rotação e elevação, evita a necessidade de condutores, sendo bastante utilizado nas indústrias de celulose, papel, autopeças, em tecelagem. Ele possui fácil integração com outros sistemas operacionais e alta flexibilidade de layout, podendo ser customizado para sua finalidade. O AGV Arraste é um equipamento para arraste de carga de avançada tecnologia robótica que oferece flexibilidade nas funções de limitação dimensional, possui fácil armazenagem e funciona com mais alto desempenho como AGV para linhas de produção, centros logísticos, galpões e implementos agrícolas. Entre os seus benefícios estão aumento da produtividade, redução de acidentes de trabalho, integração com sistemas produtivos e permitem a gestão das informações de intralogística. O aumento do uso dos AGVs está atrelado à necessidade de ter segurança no local de trabalho, redução dos custos operacionais e aumento da produtividade, gerando reflexos positivos não só para a empresa, mas para a sociedade e a economia também. O uso desse equipamento se torna importante para superar alguns desafios, como escassez de mão de obra e pressão contínua para atender prazos de entrega cada vez menores. Para a implementação de um modelo de AGV, não é necessário que os armazéns façam grandes mudanças em sua infraestrutura, desde que os pisos sejam planos e os declives não sejam tão íngremes. Além disso, se a operação utiliza paletes de diferentes tipos e materiais, é necessário fazer uma reavaliação. É necessário também estimular uma mudança cultural na empresa, treinando os funcionários para que lidem bem com a nova ferramenta e seja feito um cronograma de manutenções preventivas para garantir o máximo de vida útil ao equipamento. Os principais problemas da logística por AVG acontecem por conta da busca cada vez maior por automatizar e otimizar os processos. Os avanços tecnológicos fizeram com que esse tipo de máquina que transporta materiais automaticamente evoluísse muito, o que proporcionou melhorias e benefícios, enquanto os antigos AGVs possuíam diversas limitações em certos aspectos. A chegada dessas novas tecnologias é justamente o maior problema. Por exemplo, os AMR, que são robôs movidos automaticamente, quando comparado com os AGVs, eles são robôs autônomos que utilizam sensores e scanners e facilmente programáveis, utilizando pré-carregamento de dados, como por exemplo câmeras e sensores e outros tipos de dados. Sendo assim, esses robôs podem definir uma rota ideal para o transporte de maneira automática, diferente dos AGVs, que seguem um caminho fixo até esse ser alterado manualmente. Um outro problema é que os AGVs não possuem
tecnologia de ser um dispositivo de IoT, que é a internet das coisas, limitando muito sua inteligência artificial e flexibilidade. Em casos onde é necessário alterar o local onde o AGV trabalha, torna-se muito complexo aplicar. E nos dispositivos tecnológicos que usufruem do IoT, possuem flexibilidade e otimização na adaptação em ambientes dinâmicos. Sendo assim, são mais fáceis de modificar e fazer alterações. Um AGV também não lida tão bem com obstáculos, visto que no máximo ele contém sensores que o fazem parar para não atingir o obstáculo, mas até que o obstáculo não seja removido, o funcionamento fica parado. Já em dispositivos com mais tecnologia, essa movimentação dinâmica permite que, além de identificar o obstáculo, o robô também defina uma nova rota desviando do mesmo obstáculo, sem parar o seu percurso, o que traz mais assertividade, flexibilidade, segurança e etc. Sendo assim, é previsto que os novos dispositivos que utilizam IoT tomem conta do mercado. Contudo, se os AGVs não existissem, não teria sido possível chegar a modelos tão avançados como esses que utilizam a internet das coisas. Portanto, a importância dos AGVs é muito grande, podendo-se concluir que os novos modelos são como evoluções do mesmo. Bom, a gente pode dizer que os veículos guiados automaticamente são aplicados em grande parte nos processos fabris, e seu funcionamento abrange áreas muito técnicas. Portanto, encontrar informações em abundância a respeito foi um pouco difícil, além do fato de que novas tecnologias do mesmo ramo, como os AMS que eu já citei, vêm tomando conta do espaço, e os assuntos de sites de informação e notícia geralmente são sobre esses novos modelos. A maioria das nossas informações foram obtidas em sites de venda e de empresas que utilizam os AGVs. Portanto, a pesquisa realizada foi intensa para possuirmos informação suficiente. Além disso, não obtemos nenhuma informação, nenhuma fonte de dados concretos de onde começaram a surgir esses equipamentos. Apenas sabemos que estão em alta nos tempos atuais e que entraram já no mercado, por volta dos anos 50. A gente deduz que provavelmente foi na América do Norte, Europa e Japão, por serem regiões bem mais industrializadas que as demais, né? Bom, os veículos guiados automaticamente vêm sendo aplicados no setor industrial até mesmo em países subdesenvolvidos e industrializados, como por exemplo no Brasil, pois investir nos AGVs e tecnologias provenientes deles é muito viável, já que redireciona a mão de obra que antes seria utilizada em trabalhos muito braçais para atividades mais específicas. Isso tudo guia o futuro do setor industrial para um caminho próspero, principalmente na economia com logística, pois atualmente já estão acontecendo evoluções muito grandes desses veículos e tirando todas as suas limitações. Algumas notícias sobre empresas que estão utilizando muito e estão investindo muito. Por exemplo, a Dalca Brasil utiliza GVs no processo de paletização da empresa e até mesmo para carregar chassis, transportando entre unidades de montagem. Esse é um dos AGVs dele, um AGV que tem uma esteira, né? A Seletra, aliada à empresa de Fronius, novas tecnologias que estão surgindo, visa investir em uma sala de carregamento que gerará uma economia de 15% no tempo de carga e 30% do processo de produção. Esse é um dos AGVs dele, só para exemplificar, mas o investimento é por trás do funcionamento, é sobre a questão do carregamento, que no caso o carregamento aumenta também a quantidade de AGVs que vai usar, né? E uma outra é a General Motors, que investirá cerca de 35 bilhões nos próximos anos em veículos autônomos, com o objetivo de acelerar a estratégia de transformação da empresa na líder de mercado de veículos elétricos. A Volvo e a Toyota, em parceria com empresas de tecnologia como a NVIDIA, investem com o intuito de aprimorar seus veículos autônomos e até mesmo construir automóveis 100% automáticos para motoristas. E essa imagem ao lado é um dos protótipos, um dos modelagens que eles fizeram. A Volvo, no caso, não achei da Toyota, só da Volvo, que eu achei bastante interessante de colocar. E para concluir, as empresas e indústrias que utilizam os AGVs se sobressaem as que aplicam mão de obra manual para realizar essas tarefas, já que com o uso desses aparelhos, né, a mão de obra será redirecionada para outras atividades mais importantes. Essas máquinas também oferecem maior segurança no meio de trabalho, conseguindo operar em áreas perigosas, além de executarem tarefas mais exaustivas para funcionários, gerando maior produtividade e qualidade de redução do tempo de operação, otimização do fluxo e etc. Porém, com o surgimento de novas tecnologias, os AGVs foram se tornando um pouco mais obsoletos, pois o IoT e as limitações deles foram superados por outros modelos, né, e estão perdendo espaço nas indústrias em países mais desenvolvidos. Porém, as novas tecnologias são evoluções dos AGVs, elas não existiriam sem eles. Sendo assim, é inegável que as vantagens de aplicação se ressaltam em relação aos custos e aos problemas. E devido a isso, as indústrias investem bilhões de dólares nessa tecnologia, pois é certo que haverá um retorno para a atividade.
Portanto, é impossível pensar que o futuro do setor industrial continue evoluindo sem o uso de AGVs e suas evoluções. Isso porque essas máquinas colaboram de maneira imensurável na economia e logística das indústrias, além de possuírem capacidade de evoluírem cada vez mais de acordo com o surgimento de novas tecnologias, fazendo com que novos modelos surjam e sejam sempre inovadores. E é basicamente esse o trabalho. Obrigado.